Fala meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. O amigo Leão, Rogério Vogan vai soltar a voz logo mais com muitos gols em Guayaquil. Daqui a pouco você vai dar seu palpite, segura aí, não fique... Mas se não soltar também não tá ruim não, né? 0x0, você quer? Opa, É o Corinthians. não tá ruim. Mas tá ruim. É se empatar 2x2, 3x3, né? Não tem o negócio do gol fora mesmo. Ó, você tá falando 0x0? Presta atenção quem vai falar agora. Garro. Garro em campo, você acha que não vai ter gol? Vamos acompanhar. Sí, bueno, un partido que sabemos que va a ser un partido lindo para jugar, difícil como todos los partidos de Copa, ojalá que podamos llevar un resultado positivo y después tratar de cerrarlo en casa. Yo creo que sabemos que somos Corinthians y tenemos que salir a ganar en cualquier campo, te estamos representando una institución muy grande. Conozco ya las dos aficiones, la atmósfera es muy linda, creo que la atmósfera del torcedor corintiano es un poco más fuerte. Muito bem, então falou. Eu achei que tinha mais alguém para falar, por isso que eu fiquei esperando. Assim. Mas já falaram, na verdade, o Garro e o Félix Torres, que é ídolo lá no Equador, né, professor? Tá em casa, né? Estádio Jorge Capwell do Emelec, Empresas Elétricas do Equador, onde Cássio entrou em 2012 naquela Libertadores. Foi muito importante num 0x0, depois o Corinthians fez 3x0 lá. Acho que será um jogo com características muito parecidas com aquele. Por isso que eu brinquei com o 0x0 ou com qualquer empate. Não será um mau resultado para o Corinthians. Um adversário muito Você forte. viu o professor Ramon Dias? Ah, esse sabe, né? Esse era fazedor de gol. Não será um mau resultado o empate, não. Eu acho que não tem que jogar pelo empate. Sabe aquela coisa, aquele suadouro da bola batendo e voltando, 90 minutos, bola cruzada na área do Corinthians. É uma temeridade, o time está se reacertando na defesa, agora com o Gustavo Henrique. E com o Félix Torres, que aí apareceu, ele estará em casa. Ele na seleção do Equador, ele parece outro jogador, né? Em relação ao jogador que atua do Corinthians. Então tem essa, ele veio de uma boa partida, acho que deve ser mantido. O que tem que mudar no Corinthians? Vamos pensar em Libertadores, se possível. Esquecer o que aconteceu no fim de semana, que o Corinthians fez a parte dele no Paulistão. Na Libertadores, 2 jogos muito ruins contra a Universidade da Venezuela, o CV. Da Central. E aí? Primeiro a postura, né? Sim. Eu acho que essa já muda de cara, porque o adversário é outro. Já mudou contra o Mirassol, né? Já mudou contra o Mirassol. E se o Corinthians entrar contra o Barcelona, que é um time muito mais tradicional, muito mais forte, não perdeu esse ano ainda, é um time muito mais consistente. Se entrar do jeito que entrou contra o CV, pelo amor de Deus, está pedindo para perder essa classificação. Antes de tudo, a postura. E em relação ao time, essa questão do equilíbrio defensivo, que eu acho que já melhorou. O Gustavo Henrique, o jogador alto, o Corinthians tinha problemas por cima, ele fazendo a dupla com o Torres. Parece interessante por característica, né? Meu avô falava de back de espera e back de avanço. O Gustavo Henrique é mais um back de espera. E o Félix gosta de sair mais. Gostei desse resultado contra o Mirassol. Um raro jogo que o Corinthians saiu de campo sem tomar gol contra o Mirassol. Você conta nos dedos de uma mão os jogos que o Corinthians não tomou gol esse ano. Novo Horizontino, Ponte Preta, São Bernardo e agora Mirassol. Então, são 4. Deu mais. Então, mas ainda não deu uma mão, que tem um outro dedo aqui. Então tem mais consistência defensiva. André. Eu acho que também essa questão da consistência defensiva, eu acho que o Corinthians, ele tem, mesmo na boa fase, né, quando engatou a sequência de vitórias, é um time ainda que, apesar do bom desempenho, da melhora que teve, é um time que é um tanto quanto desequilibrado e que não tem muitas vezes o controle das partidas na mão. E isso, para mim, é o que mais me incomodou no duelo de ida, diante de um time tão frágil. Lógico que teve falhas defensivas que a gente pode pontuar, mas num jogo como esse, por mais que o resultado não saísse, você tinha que ter total controle do jogo. E a gente viu a UCV podendo fazer mais gols. O Hugo teve grandes intervenções na partida justamente por falta desse controle. O Memphis já falou isso também numa saída de campo.
dessa dificuldade do Corinthians, de ser um time mais equilibrado, de ser mais inteligente às vezes quando tem a bola, de saber esperar o momento certo de acelerar o jogo. Às vezes quando o time perde está muito espaçado, então acho que tem que ser mais compacto no momento defensivo. Acho que são muitas coisas para melhorar, além da postura. Da postura também, assim como o professor colocou, acho que vai mudar como já mudou contra o Mirassol. Mas para mim o que chama mais atenção é essa questão de conseguir ter mais controle, saber esperar o momento certo e ser mais compacto muitas vezes, que é um time um tanto quanto desequilibrado. E sinceramente, lógico, o desafio é muito maior nessa fase do que na anterior. Você está falando de um time que, além de mais qualificado, é mais experiente na competição. De 2017 para cá, o Barcelona foi semifinalista 2 vezes, em 17 e em 2021. E convenhamos que você conseguir isso sem ser brasileiro e argentino na Libertadores nos últimos anos é um baita feito. E o clube está extremamente motivado pelo ano do centenário. Está falando de um clube extremamente tradicional, de uma torcida gigantesca no ano do centenário. O discurso lá muitas vezes é de queremos ganhar Libertadores. Então um time... O vice do Vasco. Exato. 90. E também em 90, né? Foi em 90 e 98. Então, Vasco que naquele ano eliminou na semifinal o River de Ramon Dias. É verdade. Então, é um time que vem embalado por tudo isso que eu mencionei, pela sequência ainda sem perder na temporada, mas, sinceramente, nos confrontos com o Nacional, não passou também uma grande confiança em relação ao futebol apresentado. Acho que mereceu a classificação, era muito mais time que o Nacional, soube administrar uma desvantagem numérica no jogo de ida, teve o capitão Pineda, que inclusive não vai jogar por conta disso, expulso com 10 minutos, mas teve o controle da partida. Perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti com o Riveiro, que vai fazer o gol, fez um belíssimo gol. Acho que a grande preocupação por parte do Barcelona é o cara que dá assistência, o Coroço, que é um jogador mais de lado de campo, muito forte num contra um, fez um bom duelo contra o El Nacional. Você tem o Oyola também, que era dúvida, tinha sido poupado, é um cara também que joga pelo lado do campo, gera algum perigo, mas é um time com muita dificuldade de propor o jogo. Então se o Corinthians, não sei qual é que vai ser a postura, mas se deixar o Barcelona ser protagonista, é um time que teve dificuldade em fazer isso, mesmo jogando de um adversário tecnicamente mais frágil como é o Nacional, embora seja um duelo de muito peso no contexto equatoriano. Você está falando de 2 das 4 equipes mais tradicionais, dos 2 dos maiores vencedores no contexto equatoriano. Então, o desafio do Corinthians é maior, mas não é um Barcelona que sugere o perigo quando você olha, foi semifinalista em 21 e 17, é um time tradicionalíssimo. É um adversário que pode te gerar perigo, mas não vem apresentando o futebol do mais vistoso. Ainda mais sem o Byron Castilho, que é o ponta, né? Não Exato, vai jogar tem sido hoje. banco, mas sendo importante. O que tem que mudar ou melhorar o Corinthians, Breler? Para não sofrer como sofreu contra a UCV. Contra o Mirassol, alguns bons sinais. A dupla de zaga passou mais segurança, com Félix Torres, Gustavo Henrique voltando bem, jogo muito seguro. E até pensando, né, o André Ramalho começa mal a temporada, mas não é um jogador ali que já dá para colocar no banco, porque tecnicamente é muito bom. Não é descartável, mas no lugar do Ramon Dias eu pensaria em manter o Félix Torres, até pela característica do Barcelona e do Riveiro. O Riveiro é um centroavante ali que dá trabalho, procura espaço, se movimenta muito, e o Félix Torres é bom nessas caçadas. Então pode ser ali uma alternativa interessante para o Corinthians tentar anular o centroavante do Barcelona de Guayaquil. Do lado esquerdo, o Anrileri chegou muito bem, com cruzamento e até ajudando muito na bola aérea, mas não pode jogar. Então o Ramon Dias vai ter de ponderar se vai com o Hugo, que nem foi relacionado contra o Mirassol, para uma opção mais defensiva, ou mantém o Matheus Bidu até para ser uma alternativa ali para puxar contra-ataque, mas pode ser que o Hugo seja a opção mais indicada para esse jogo fora de casa. Por quê? Mais defensivo. Segura mais, né? Segura mais e... No Corinthians, acho que a grande questão para o Ramon Dias, né, e a questão de muitos clubes ainda nesse começo de temporada, é encontrar o equilíbrio defensivo. Não tem o Ranieri como uma opção, principalmente para segundo tempo, ali se precisar segurar resultado, acho que ajudaria muito nesse sentido, mas tem Alex Santana como alternativa, o meio-campo titular ali para mim não tem dúvida, o Garro volta, sai o Romero,
O time titular que o corintiano se acostumou desde o fim do ano passado. Coitado do Romero, sempre decide e sempre sai. Mas o Romero sabe que hoje não é... Ele é esse 12º jogador que entra, que tem estrela, mas o Romero sabe que para encontrar lugar nesse time é difícil. Tem jogadores mais técnicos e melhores. Naquela antiga, Romero é o 12º jogador. É isso. Ou no caso do Corinthians, 12º é a torcida. 13º, pronto. E ainda tem vaga para o Juju, entram 16 num jogo de futebol, hoje em dia. Acho que jogar pelo empate, não. Jogar considerando o empate um bom resultado, jogar com inteligência. Jogar pelo empate, essas noites de Libertadores em que o Corinthians joga fora de casa e a bola fica batendo e voltando toda hora, isso é terrível. Isso é que tem que evitar. Tem que ter essa questão do controle do jogo, que o Dom que falou bem. O Corinthians é um time meio Pepeu Gomes, assim. Tudo pode acontecer. A noite vai ter loja, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer durante o jogo. Né? O caso do Bidu, por exemplo. Eu hoje não entraria com o Bidu, não. O Corinthians é meio Pepeu Gomes, o Corinthians é espetacular. Então, mas jogar com inteligência, jogar pelo empate, não é jogar com 10 recuados e 1 atrás, como diria o Bebel, né? Como é que é? 10 atrás e 1 recuado. Né? Não é isso. Você pode jogar pelo empate, considerando o empate um bom resultado na pior das hipóteses. Jogar com inteligência, tendo mais a bola, evitando aquele bate e volta. Você está se soltando, está saindo da retranca. Continua, vai. Não, com inteligência. Tendo a bola, a volta do Garro é importante para isso. Um jogador que sabe o que faz com a bola, dá belas enfiadas, pode colocar um companheiro na cara do gol, decidir todo o confronto, não só esse jogo. De repente, uma vitória lá decide tudo. Aí não precisa nem empatar aqui, basta empatar aqui. Pensei que você ia falar que não precisa nem jogar aqui. Não, isso eu falei antes com o CV. Eu e o Eugênio falamos. Quase se complicaram. Acertamos tudo em relação ao CV e erramos tudo em relação ao Corinthians, que pouco fez. Né? Mas é jogar com inteligência, sabendo que o empate é um resultado que você tem aqui da manga, mas não é aquela coisa de ficar esperando o mundo acabar em barranco, porque uma hora a casa cai. Né? E dentro dessa inteligência, eu acho que vai alternar a forma de jogar durante o jogo. Por exemplo, é o que eu falei da dificuldade que o Barcelona tinha de criar. De repente, em algum momento com linhas mais baixas, você tira o espaço dos pontas também para eles atacarem em velocidade do Barcelona, que acho que é um ponto mais, que gera perigo. É um time que vai ter dificuldade para rodar a bola por dentro e você pode explorar espaço nas costas da defesa. A expulsão do Pineda, do capitão, com 10 minutos, foi uma arrancada do Gui Samano, que ele sai em velocidade na altura do meio de campo. E aí o Pineda derruba ele, só que ele ainda estava um tanto longe da área, mas era lance para cartão vermelho. Então, de repente, uma bola em profundidade para o Yuri Alberto atacar o espaço... O Garro é bom para isso. É ótimo para isso. Qual então, é a posição desse Pineda? Ele é lateral esquerdo. Jogou no Fluminense. É verdade. Tá fora hoje? Tá fora. Pela expulsão. Então, isso pode, assim, você pode também em algum momento baixar um pouco as linhas, não para ser retranqueiro, eu concordo com o que o professor falou, não é jogar pelo empate, mas também em algum momento você pode baixar a linha, atrair o adversário e explorar esse espaço. Foi assim que o Barcelona ficou com um jogador a menos, com 10 minutos. O Pineda jogou no Fluminense ou jogou no Fluminense? Esteve no Fluminense. Passou. Esteve. Você fala lateral esquerdo do Fluminense, na minha cabeça vem Branco, Marcelo... E companhia. Exceção. Veio Pineda, mas bem colocado. Todo o tempo do Rubens Galo. 2022. Antes do título da Libertadores. Temos as prováveis escalações? A do Corinthians? Então vamos lá, o provável Corinthians. Corinthians de tanta gente. Se é pra falar de Libertadores, é o Corinthians de Emerson Sheik. Claro. De Paulinho. Manda em ritmo de carnaval. Laia, laia. Laia, 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 oh, oh. Paulinho, que fez um gol histórico no Pacaembu. Eu estava lá. Eu estava lá trabalhando. E Cássio fez uma de defesa cabeça histórica. Contra o Vasco. Quem era o goleiro do Vasco? Fernando Praz? Era o Fernando Praz. Fernando Praz. E o Fagner estava do lado do Vasco. E o Cássio fez uma defesa antológica na jogada de Diego Souza. E o Corinthians chegou à final e foi campeão. Vocês lembram muito desse jogo, mas se esquecem do primeiro. Primeiro São Januário, eu estava também trabalhando. Foi 0-0. Uma noite chuvosa em São Januário. Uma noite chuvosa. A que o senhor se refere? A que o senhor se refere? Gol anulado do Alexandro. Tudo bem. Não mostraram o replay? Como é que o senhor sabe que estava impedido? Não mostraram o replay? Ramon Dias com Hugo Souza. Merece seleção brasileira, tá jogando muito. Hugo Neneca. Mateuzinho, André Ramalho ou Félix Torres? Não. Gustavo Henrique e Hugo. Martínez, Carrilho e Breno Bidon, com Garro formando ali o
Losango, né? Sim. O Losango no meio de campo. Yuri Alberto e Memphis Depay. Professor Celso, André Ramalho ou Félix Torres? Félix Torres, em defesa que não está tomando gol, não se mexe. Calma, foi um jogo só. Sim, mas mantém. Ah, mantém? Mantém. Então, O olha, homem está em casa. olha aí para você o destaque do Barcelona. É bom ficar de olho no Otávio Ribeiro, Que a gente viu aí. o artilheiro do Barcelona de Guayaquil na temporada com 4 jogos e 3 gols. Viu, professor? Não. Desperdiçou pênalti no jogo contra o El Nacional, mas se redimiu marcando o gol da classificação. Fazia um jogo bem ruim até o gol, só que aí ele resolveu a classificação. Coisa de fazedor de isso. gol, né? Mas é um centroavante chato ali. Não. Chato, E sai bem da área. Ele sai, se movimenta, ajuda a criar. Então, o ponto que o Breler tocou é bem importante, do Félix Torres de fazer e buscar o atacante fora da área. Por isso que eu acho que faz sentido ele ser titular. Do ponto de vista mental, seja melhor enfrentar um adversário que tem um jogador específico como esse, que você tem que ficar de olho, do que aquele marasmo dos confrontos com a UCV, que você não citava ninguém que merecia atenção. O Corinthians vai ganhar de 4, 5, como falou o senhor Abel Neto, e não teve 4, 5 nada. Teve nada, baixar a bola. Você Mas ainda pode foi me o mais incluir também econômico, nessa, né? lembra? Você, No jogo de ida eu falei no dia vitória você do falou Corinthians 2-1. Vocês empolgados Eu falaram estranhei, 3-4 menos de 3? na ida, mas na volta eu falei 5-0. E Aí eu cuidado. queimei a língua. Acho que todos nós. Todo mundo. Acho que todos nós. Eu falei que o empate lá era bom resultado, você se lembra, né? O senhor falou? Falei Verdade, que era bom falou mesmo. resultado. Mas não imaginava que o Corinthians Mas você passaria errou, esse porque sufoco. o empate todo foi mundo- mau resultado. Então hoje você disse que o empate é ótimo, excelente. Ótimo Então. resultado. Mas para o Corinthians também é a lição de não se iludir com o que aconteceu com o Mirassol. Foi ótimo, houve evolução em relação ao CV, o time controlou um pouco mais a bola, não foi tão ansioso, mas o Mirassol, antes de enfrentar o Corinthians, vinha de 6 jogos sem ganhar, numa fase horrível, nesses 6 jogos, 5 derrotas, caiu o treinador. Então o Corinthians enfrentou um time que, embora seja de Série A, está numa fase ruim. Então não foi um time que exigiu muito do Corinthians. E, de novo, é jogo de Libertadores, é jogo valendo vaga na fase de grupos. Então precisa realmente entregar mais. E mais até do que jogou contra o Mirassol. Muito bem. Então você também votou no Félix Torres, né? Sim, também iria com ele. Perseguição ao... Como é o nome dele? Ribeiro. Ribeiro. Palpites para Barcelona e Corinthians. Narração de Rogério Vogan com comentários de Mário Marra, Carlos Eugênio Simon e mais um que eu esqueci que eu vou falar já já. A equipe... Fábio Santos estará lá. Opa. Fábio Santos, campeão da Libertadores. Esse tem pedigree. Tem pedigree, tem história no timão. História. Então eu vou repetir a equipe, Rogério Vogan. Transmissão começa às 9h15. Claro que tem toda a preparação, tem Sport Center antes, tem ESPN FC. Durante todo o dia vamos falar desse jogo, mas repetindo. Rogério Vogan, Mário Marra, Fábio Santos e Carlos Eugênio Simon na transmissão de Barcelona e Corinthians. Palpite, começando com André Donk. Vamos lá, de Barcelona 0, Corinthians 1. Ousado, como diria Felipe Melo, ousado você. Barcelona 0, Corinthians 1. Eu acho que o Corinthians vai sofrer gol hoje. Eu aposto em 2-2. Mas pode empate? Pode. Não, Virou? Opa! Isso aqui virou bagunça? Não, pode. Não, é jogo de ida, não tem gostei problema. do meu palpite. Não. 2-2? Então Hoje. muda. Mudo? Então põe 2-1 pro Coringão. Não? 3-2 Barcelona. Vai. Olha lá, Eu hein? preferi Eu o acho outro. que vai ser empate hoje. Preferi o outro palpite. Vai ser empate. Como eu gosto de empate, 3-2 Barcelona. Fica tranquilo que na volta Timão vai para a fase de grupos. Breler, palpite. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Professor Celso. O mesmo do Donk, 1-0, especificamente num contra-ataque com Olha. o Romero entrando para fazer o gol da vitória. Romero entrando, pô, novos Entra e tempos faz do o gol da professor, vitória. hein? Apostando Eu sou um convertido ao romerismo. Ah, é? Eu me converti. Coisa bonita.